Bom, agora nós vamos começar a chamar os inscritos. Nós vamos começar a chamar os inscritos para a fala, tá bom? A gente vai chamar a cada rodada de 5 intervenções, tá? Com tempo de 3 minutos para cada. Tem 5, depois a gente responde aqui na mesa, depois chama mais 5, tá bom? Vamos começar já. Posso chamar 5? Ou quer de 1 em 1? Então, está todo mundo me ouvindo agora, não é? Então, por favor, Késia da Costa. Késia, tem aquele microfone bem ali, olha. Tu viu que eu estou sem óculos? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando a mesa que se faz presente e agradecer a todos pelo grande desempenho que essa promotoria tem, junto com as lideranças comunitárias e as comunidades, ter conseguido, na verdade, um objetivo que fosse uma indenização sumária, na verdade, porque a gente sabemos que isso não é uma indenização que venha pagar os nossos prejuízos, na qual a gente tivemos com esse naufrágio do Aidar. Mas a minha pergunta, doutor, vai para o doutor Bruno. Doutor Bruno, como é que vai ficar as pessoas que não fizeram aquele relatório da impugnação que foi emitida pela promotoria do Ministério Público Estadual e Federal? Porque sei que muitas dessas pessoas não fizeram essa documentação e não veio o nome delas na lista como retorno. Outra, e muitas delas que fizeram a documentação de impugnação, principalmente eu, fiz 58 famílias, na qual registrei, protocolei e fiz um vídeo informando das 58. Dentro delas, graças a Deus, 50 passaram e as outras ficaram com o nome, não voltou para a lista. Então, eu queria uma informação, assim, de como é que essas pessoas vão poder retornar para dentro dessa lista, porque elas moram e foram impactadas diretamente na Vila do Conde. Tá? Tem como provar de ir na casa dessas pessoas e averiguar se essas pessoas moram realmente na Vila do Conde. Eu gostaria muito que essa visita fosse de casa em casa, mas o estudo, o levantamento foi feito dessa forma, agradeço da mesma forma. Outra coisa, gostaria de dizer, doutor Bruno, que quando a gente entramos com o processo para a indenização, logo no começo, quando eu estava presente no centro comunitário, a gente procuramos um advogado na qual ele não passou firmeza para nós, como liderança comunitária, e nem para mim, que estava à frente do processo. Então, eu não assinei nenhum documento, nenhuma das minhas famílias, que estão, porque eram 762 e caiu para 617 famílias, graças a Deus, 99,9% dessas famílias que estão comigo dentro da nossa listagem, elas foram aprovadas. Tá? Não assinamos documentos nenhum para advogado. Então, creio eu que nossas famílias que estão dentro dessa lista também não assinaram e nem vão querer pagar advogado, porque o caso já está sendo encerrado e tenho certeza que não vão querer cancelar o processo que está finalizando. Né? Então, doutor, tenho certeza, sim, como eu, como as outras 23 lideranças comunitárias, não assinaram esse documento para advogado. E não concordo com que esse processo seja anulado, porque foi uma luta de todos nós, de reuniões, já vai se arrastando para 3 anos. Então, não concordo com que advogado hoje entre com petição para querer embargar ou cancelar esse processo, porque foi uma luta árdua de todos nós. Principalmente as lideranças que estavam nesse processo, escutaram muito das pessoas que toda hora estavam nos cobrando, que nós tínhamos pego dinheiro, que nós tínhamos nos vendido. Então, isso ficou uma coisa muito chata. E agora chegar advogados, dizer que vão entrar com pedido para anular o processo, tenho certeza que todos que estão aqui não concordam com essa situação. Então, doutor,
Eu só tenho essas duas falas para perguntar e queria uma explicação, principalmente nesse processo dessas pessoas que não fizeram esse documento de impugnação, como é que vão ficar, tá? Olá, desculpa, só para reforçar os avisos, que são 3 minutos, a gente vai ficar com uma placa ali, quando for 3 minutos, e quando for para terminar, a gente vai colocar fim, tá bom? Tem uma aqui, quando tiver 1 minuto, para a pessoa já se preparar, que tem que encerrar a fala, tá ok? E mais uma coisa, a pessoa que está tímida, que não quer vir aqui no microfone, mas quer fazer a pergunta, pode ir ali com a gente, que a gente vai anotar a pergunta da pessoa e a gente que vai fazer a pergunta aqui para o pessoal da mesa responder. Se for eu, também eu respondo, tá bom? Se for pergunta para mim. Mas pode ir ali, se tiver com vergonha, se tiver tímido, eu acho que a minha voz não sai muito legal no microfone, pode falar ali que a gente vai anotar a pergunta, tá ok? Mas o importante é vocês falarem. Eu não sei se a minha pergunta é boa para todo mundo, eu quero fazer só para o doutor Bruno. É melhor fazer, porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida do seu vizinho, é a mesma dúvida de um colega. É melhor fazer a pergunta, tá bom? Gente, eu queria só informar que a Jordana Sardo deixou cair um documento aqui. Jordana Jesuíta Sardo, tá? Eu vou chamando os nomes, mas tem uma pergunta muito recorrente aqui, que eu acho que o Bruno e o doutor Laércio podem responder. A maioria das pessoas que estão vindo aqui na mesa quer saber como faz para saber se o nome está ou não na lista. Muitas pessoas ainda não sabem como ter acesso à lista, tá? Que aí eu acho que é uma pergunta que atende o de todo mundo. Próximo a falar é o Ivo Torres. Bom dia a todos. Na verdade, a pergunta da Késia já contempla a que eu faria, mas só para complementar, doutor Bruno também disse que haveria um canal também para essas dúvidas. Qual seria esse canal, doutor Bruno? Porque também vai ter um canal. Aí essa é a minha pergunta. Ivo Torres. Obrigado. Próximo. Irmã Carlos Alberto. Carlos Alberto. Então, bom dia a todos. Na verdade, eu tenho uma pergunta ao doutor Bruno. Algumas coisas que a Késia já falou já foi contemplado, mas é em relação às pessoas que fizeram aquele recadastramento com as exigências que vocês pediram para comprovar a residência, essas coisas, e algumas pessoas não foram contempladas. Então, a gente não tem o retorno, por exemplo, de vocês, porque que elas não foram contempladas, e nas comunidades, como liderança, a gente é cobrado. Então, eu gostaria que vocês nos repassassem, por exemplo, as listas que nós colocamos, apresentamos a vocês com a documentação que vocês pediram, e algumas não foi contemplada. Por exemplo, eu passei 139 e foram 100 pessoas da minha comunidade contempladas. 39 não foram e eu não sei dizer para elas porque que elas não foram, que todas fizeram o cadastro e apresentando a documentação de que moram. Então, a minha pergunta é em relação a isso, para eu poder dar um retorno para a comunidade. Obrigado. Posso chamar o próximo? A irmã Graça.
Bom dia a todos. Quero dizer para vocês que cada um de nós vamos ser abençoado porque o nosso Deus é maior. E em nome da doutora Luciane, eu quero saudar todas as mulheres que estão nesse evento, ajudando este povo abençoado. E no nome do doutor Bruno, eu quero saudar a mesa, os homens também. E eu me sinto honrada por Deus e essa honra é para Deus. Porque o nosso povo, doutor, o senhor viu, né? A doutora Luciane perguntou se eu dormia aqui. Porque eu sou assim. Eu chamo o nosso povo e mostro para eles o que estão acontecendo. Não adianta a gente escutar o doutor Bruno e não levar para nosso povo. Como a Késia falou, nós temos passado tanta luta e agora chegar e dizer, advogado chegar e dizer quem vai pagar, e nós da nossa comunidade, nenhum assinou nenhum documento, doutor Bruno, para advogado. O nosso advogado maior é Jesus e é o Senhor aqui na terra por nós, doutor Laelso. Então, foi essa promotoria que Deus colocou por nós aqui na terra. Então, é elas que tem agora e vai ser até o fim. Então, eu não concordo, doutor, que esse processo venha ser interrompido por essas pessoas. E também eu quero lhe falar sobre os nomes que faltou da nossas comunidades. Muitos têm aquela cidadã ali, levante lá, senhora. Eu lhe mostrei agora o documento dela, ela está ali, olha, bem aí, ó. Ela mora, nasceu e se criou lá, mora lá, e o nome dela está desde o começo na lista e agora não veio. Como seja o dela, como seja de outras pessoas. Então, como eu lhe passei, eu preciso que o senhor reveja isso com carinho, doutor. Como o senhor falou, tudo tem um erro, mas também tudo tem uma resposta boa, né? E eu espero, doutor, porque tem muitas pessoas, hoje eu estou com uma paciente no hospital que já fez 4 cirurgias, viu, doutor? E o nome dela também não veio. O nome dela também não veio. E eu estou aqui só recebendo as pessoas que estão no hospital. E o nome também não veio. É isso que eu quero lhe passar, viu, doutor? E eu quero dizer para todos vocês, liderança, que nós temos que cada dia mais se unir para os nossos projetos chegar para nossas comunidades. Porque Deus nos deu, foi umas autoridades aqui para nós abençoar. E nosso povo tem que ser abençoado pelas autoridades que Deus nos deu. Eu digo para ele, é 00:30, eu estou com o doutor Bruno no telefone. Eu acordo mesmo, ei, doutor, me socorra, está acontecendo isso. Já está terminando, mas eu tenho que falar rapidinho. Eu agradeço muito a Deus por ter doutor Bruno na nossa comunidade. Você sabe por quê? Por causa que nas horas que eu preciso, ele esteja ocupado como não esteja, ele abre uma sessão para nós escutar. Então, doutor Bruno Valente, que Deus te abençoe cada dia mais. E eu digo para Deus, cada dia mais ele subiu o degrau mais alto, porque ele merece. Parabéns. Jesus abençoe a bancada toda. Dando continuidade, chamamos agora para fechar esse bloco de perguntas, Rosemiro Brito. Rosemiro Brito. Aí, após a fala do Rosemiro, a mesa vai se pronunciar e a gente abre próximo ciclo de 5 pessoas, tá ok? Bem, bom dia, gente. Bom dia, promotoria. Graças a Deus, hoje nós vemos as coisas serem encaminhadas aqui no município de Barcarena. Mais de 20 impactos ambientais que acontecem no nosso município e sempre o nosso povo, aquele que mais sofre, o mais afetado, ele não conseguia tirar algo proveitoso desses impactos, ficando só com as mazelas, só com o abandono, só com o sofrimento. E hoje, nós da Vila do Conde, através do Centro Comunitário da Vila do Conde, nós estamos empenhados também nessa luta. Pelo que eu percebi na fala da maioria das lideranças, esse eu compartilho também, com relação às impugnações, aquelas pessoas
que fizeram as correções, mandaram seus documentos, estavam na lista anterior e agora não aparecem. Eu já entendi também que foi explicado aqui que esses casos têm que recorrer novamente até a promotoria, ao Ministério, para ver de que maneira retornam essas pessoas afetadas. Por exemplo, eu tenho uma tia que faz tratamento de câncer, né? E nessa lista final, ela não aparece na lista, mas tem vereadora que vai receber o dinheiro do boi. Então, são certas coisas que não dá, às vezes, para a gente entender, né? Então, é preciso que nós olhamos com carinho essa situação. Eu não estou dizendo que não mereça. Claro, todos nós merecemos que fomos impactados. Todos nós merecemos porque estamos lá sofrendo essas mazelas. Mas, como eu falei, ainda bem que nós temos hoje promotores de pulso, né? Hoje até político está indo preso. Então, porque hoje nós temos uma justiça que está atuando e, com certeza, ela está lutando em prol do nosso povo que mais sofre, do nosso povo mais necessitado, aquele que labuta, do pescador, do comerciante, do ribeirinho, dos moradores, enfim, aquele povo que está lá sentindo na pele, para não ser injusto com ninguém e que nós possamos sair daqui, assim, bem claros, bem com as decisões tomadas certas, para que esse pagamento também, ele não demore a sair muito tempo, para que não venha só receber lá quando chegar o fim de ano. Então, muito obrigado, boa audiência para todos. A mesa com a palavra. Bom, a gente vai fazer agora os comentários. Desculpa. 2 minutos, tá? Daqui a 2 minutos eu começo a responder que ele está trocando a pilha do microfone. Tá. Bom, retomando, eu vou fazer os comentários sobre as perguntas, que, por sinal, foram muito boas, tá? Com relação às 2 indagações feitas pela Késia, qual foi a lógica, pessoal? Essas impugnações, só relembrando, foram aqueles nomes que as lideranças colocaram nas listas enviadas e que os municípios falaram que não são do município. Então, a gente abriu um prazo para que as pessoas pudessem apresentar um documento comprovando. Os que não foram apresentados dentro desse prazo, ele não tem mais como ser reaberto, tá? A gente não vai aceitar novas impugnações. Mas as pessoas que apresentaram e o nome não está na lista, isso significa, em princípio, que a gente entendeu que os documentos não são suficientes, ressalvando assim que pode ter havido algum erro, tá? Com isso, eu já chego na pergunta do Ivan, né? Ivo, que foi bem interessante, que ele perguntou sobre o canal, né? Qual o canal para tirar essas dúvidas, para saber se houve um erro ou não? Eu quero explicar, eu sei, acabou que ficou um pouco em cima da hora, porque a gente tinha marcado essa audiência pública já com uma certa antecedência, imaginando que as impugnações iam estar julgadas umas 2 ou 3 semanas antes, para que a gente pudesse organizar isso melhor. Só que a gente teve contratempos, ele terminou de julgar só semana passada, muito perto já da audiência. Então, o próprio resultado, a gente não divulgou como a gente queria ter divulgado. Só que se a gente não fizesse hoje, a gente só ia conseguir fazer daqui a mais ou menos um mês. Então, para não ter esse atraso de um mês a mais, a gente preferiu fazer hoje, ainda que não fosse com a divulgação que a gente queria. Eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas existe uma página na internet, na página do Ministério Público Federal, mas a gente vai colocar na página de todos os outros órgãos, com várias informações relativas a esse acordo do AIDA e o acompanhamento dessas listas. Essa página a gente vai atualizar e eu vou me esforçar bastante para que ela fique o mais didática possível, para que todo mundo consiga entender por essa página o que está acontecendo, onde é que está o seu nome, tá? A gente vai se reunir, a gente já colocou algum material, eu tenho recebido o retorno de algumas pessoas falando que não estão conseguindo entender direito, a gente está refletindo sobre isso, a gente vai melhorá-la, tá? Na sexta-feira dessa semana, a gente já vai estar com a página atualizada e de uma forma mais didática para todo mundo. Além disso, aí nessa página a gente vai estar definindo esse canal de contato. Deve ser um telefone ou um e-mail, ou talvez os dois. A gente vai disponibilizar a informação a todo mundo.
Além disso, para não ficar só na internet, que a gente sabe que muitas vezes o acesso à internet é difícil, a gente vai ter na Promotoria de Justiça de Barcarena, o doutor Laércio já confirmou, e talvez na Defensoria Pública de Barcarena, essas relações e esses documentos impressos para que, no mural, para que todo mundo possa consultar, tá bom? Tirar foto, olhar. Então, a gente vai melhorar o que está na internet, mas vai colocar outras formas também de vocês poderem ver esses dados, tá? Bom, eu acho que isso responde, de certa maneira, à pergunta do senhor Carlos Alberto, que ele quer saber essa questão de por que os nomes não foram contemplados. Eu tenho ouvido de algumas pessoas isso, tinha gente que estava na lista e agora saiu da lista. Isso realmente a gente tem que entender, foi algum mal entendido, porque não tem como, a pessoa já estava na lista, ela não teria como sair nesse momento. Pelo contrário, essa lista ela colocou pessoas a mais, mas não tirou ninguém. Então, a gente vai tentar colocar no site de maneira mais didática, para tentar entender o que está acontecendo, e vai abrir esse canal para tirar as dúvidas individualmente, tá bom? Qualquer coisa, a gente vai ter o canal, mas a maioria das lideranças tem meu telefone, meu WhatsApp, vocês podem também sempre entrar em contato, tá? A irmã Graça, ela falou essa questão do advogado. Pessoal, só para esclarecer, a gente não vê, obviamente, nenhum problema de que a pessoa contratar advogado para entrar com a ação na justiça individual. Isso não tem nada de errado e não prejudica ninguém. Eu só avisei que existe um escritório que está tentando anular o acordo. Aí é uma questão que eu acho que está errado, porque o acordo, como eu expliquei, eu acho que não prejudica ninguém. Ele dá uma opção a mais. E eu acho errado também tentar usar o dinheiro do acordo para pagar advogado, porque esse valor do acordo é exclusivo para as famílias, não tem que descontar pagamento de advogado desse acordo. E ela pediu, né, a questão dos nomes também que não vieram. Eu vou aproveitar para dar um aviso, porque muitas lideranças procuraram preocupadas, falando, olha, eu fico numa situação difícil perante a minha comunidade, porque eu coloco o nome das pessoas, o nome das pessoas não aparece. Vou falar, olha, a gente assume, nós, os órgãos atuantes, a gente assume as nossas decisões. Por quê? Porque em alguns casos a gente estabeleceu alguns critérios, e pode ser que pelos critérios a gente considere que aquele documento que a pessoa apresentou não é suficiente. E isso não é uma decisão da liderança. A liderança mandou os recursos todos e a gente decidiu o que dava para aceitar e o que não dava. Foi uma decisão nossa, tá bom? Para que as lideranças não fiquem com essa pressão aí, achando que foram eles que tiraram, né? E o senhor Rosemiro, ele também falou sobre essa questão das pessoas que não aparecem na lista. Acho que foi isso que eu expliquei. Eu acho que foi um mal entendido. Eu acredito que daqui para sexta, quando a gente abrindo esses canais de comunicação, a gente vai conseguir explicar isso melhor. Podemos chamar uma outra rodada de pergunta, Adalto. Então, vamos desculpa, dar... Alguém quer complementar alguma coisa? Tem mais um? Não? Então, tá. Só complementando, reforçando, se a pessoa quiser lá escrever a sua pergunta, onde está sentada, e passar no papelzinho já para a gente vai ler a pergunta e explicar para todo mundo, tá? Se tiver com vergonha, não precisa colocar o nome, mas faz a pergunta, porque às vezes a tua pergunta vai ajudar a esclarecer a dúvida de outra pessoa, tá bom? Ninguém vai ficar com vergonha aqui não, né? Vamos fazer as perguntas, né? Indo ali atrás, já me perguntaram se o que a gente vai fazer, o IEB, é um novo cadastro. É novo cadastro, gente? Não. A gente vai fazer o cadastro para pagamento das pessoas que já estão na lista. Entendido? Você que já deu o seu nome lá com a sua comunidade, com a sua liderança, já passou o seu nome está na lista, ok, a gente vai fazer o cadastro para pagamento, tá ok? Já, Daltro? Então a gente segue, sou Daltro também do IEB, junto com a companheira Edane. Vamos chamar aqui Marcelino Monteiro. E logo depois do Marcelino já tem Joaquim Santana, tá ok? Meu cordial bom dia a todos.
meus queridos e amigos e a promotoria, quero deixar hoje, 26 de junho de 2018, eu quero deixar isso aqui registrado na presença de todos esses que estão aqui, porque, veja bem, o que eu já escutei aqui é dizer que tem gente com câncer, é que está esperando esse dinheiro para comprar menos um pão para comer, e até agora este dinheiro ainda não saiu. Então eu quero deixar aqui, porque esse dinheiro já entrou, já é nosso, né? Então eu estou achando muita demora, porque eu já peguei passarinho no mato e sei como fazer Irapuca para pegar ele, entendeu? É isso, meu muito obrigado e deixar tudo. Porque, olha, o nosso rio está poluído, não quero comprar mais peixe, e nós vamos viver de quê? E pegando esse dinheirinho ainda dá para comprar alguma coisa para a gente comer. Meu muito obrigado. Joaquim Santana, e logo depois do Joaquim é Jonas dos Santos. Bom dia a todos. Já foi respondida a pergunta que eu ia fazer, né? A questão aqui está das pessoas que estavam na lista e saíram da lista, né? Eu queria perguntar aqui, quantas pessoas tem aqui dentro desse salão que estão fora da lista, que pudesse levantar o braço aí? Para você ter uma ideia, o promotor, você respondeu agora para a gente que não tinha mais como entrar na lista, me parece, eu não entendi muito bem. Eu sou pescador desde 2010, eu sou registrado na colônia como pescador. Quando aconteceu esse evento em 2015, eu moro aqui no Massarapó. Você não deve conhecer, mas a maioria aqui, muitos conhecem, porque eu vejo pessoas de Abaetetuba, gente de Vila de Bejo, gente do Capim, que a gente conhece. E nós temos pescadores artesanais, que pescam na beira da praia, colocando uma rede, colocando um pequeno espinhel, uma coisa assim. E quando o negócio está muito ruim, às vezes a gente se emprega, muitos aqui se empregam, depois voltam a pescar de novo, porque não ficam permanentes, porque muitos dos pescadores que aqui estão não estudaram o suficiente, né, para brigar pelo emprego na empresa, então fica muito difícil. Em 2015, quando a gente ia sair para pescar na saída aqui do Rosal, não deixavam de sair para pescar porque o peixe estava contaminado e a gente voltava e vinha pescar aqui dentro do rio para arrumar o que comer. E como eu vi que em Vila do Conde estavam fazendo levantamento, e a gente é filho de Vila do Conde, e a gente se mudou há pouco tempo para cá, a gente foi lá, fez o cadastramento, fizemos tudo o que pediram a gente fazer, às vezes até emprestamos dinheiro para ir lá em Vila do Conde, pela associação, me cadastramos, fizemos um monte de coisa. Quando é agora, o nosso nome não aparece na lista. Não é só o meu, não. E eu fui questionar com alguma pessoa, alguém da associação, me falaram o seguinte, porque nós moramos no Massarapó e nós não temos direito. E eu falei para ele, quer dizer, quem mora no Massarapó, quem mora aqui dentro, não vai pescar no Massarapó, vai pescar no rio, lá fora. E nós fomos impedidos, como muitos aqui foram impedidos de pescar. E outra coisa, nós produzimos o peixe e não conseguimos vender. Hoje a gente está vendo isso aqui. Eu quero saber como é que vai ficar, já que nós não podemos, me parece ser mais cadastrado, como é que vai ficar na situação? E eu pergunto para o representante da Associação de Vila do Conde, o que fizeram com o nosso documento? Porque eu não estou falando por mim, mas sim por toda a população, por toda a comunidade da Vila do Conde. Porque eu moro há 35 anos na Vila do Conde. Eu não sou pescador, mas eu sou um vendedor de peixe, eu sou peixeiro. Eu fui prejudicado, como muitas pessoas foram prejudicadas. E o meu nome não consta na relação, entendeu? Então tem pessoas, como ele falou aí, que nem pescar, não sabe vender, não sabe se expressar. E não tivemos essa oportunidade de nós expressar aqui. Então eu não estou falando somente por mim, mas por toda a população, por toda a comunidade da Vila do Conde.
Eu agradeço em nome da população da Vila do Conde por todos os moradores. Obrigado. Rosângela Rodrigues e depois Edmar Santos. Bom dia. Eu sou a Rosângela, represento os pescadores da categoria da Ilha do Capim, município de Abaetetuba. Bom dia, povo da mesa. O que me preocupa, que eu vejo que não consideraram a nossa lista como liderança, que a gente protocolou várias vezes. Consideraram uma listagem do CRAS, porque a gente protocolou uma relação, chega no momento, não parece todo o pessoal. Que na minha faltou mais de 40, que o meu povo estão lá, que sobrevive da pesca, eles vêm cobrar de nós. E ao mesmo tempo repete, o marido e mulher. Como é que fica isso? O meu nome, eu estou 2 anos representando o meu povo e o meu nome também não consta na lista. Que eu moro na beira do rio, sobrevivo também. Sou funcionária, mas nós moramos na beira do rio, bebemos da água do rio, sobrevivemos da pesca. Então, a minha indignação é essa, cobrar com autoridade por que não veio o nome desse povo. O que fazer e precisamos de uma resposta. Por que nós, como liderança, gente, nós saímos de lá para representar o nosso povo. Então, aqui, deram uma data para mais de 90 dias. Vamos esperar chegar mais 3 meses, mais 90 dias? É 3 anos para completar. É ano política. Então, ninguém vai esperar que nenhum se envolva, que se resolva os pagamentos já. O Sedmar pediu para retirar o nome. Chamamos, então, para fechar esta rodada, Dilson Cardoso. Dilson Cardoso. Depois do Dilson, mais uma rodada de respostas da mesa. Pessoal, bom dia. O que eu tenho para falar hoje é o seguinte. Quando a promotoria mandou a relação da impugnação para te fazer, nós fizemos para mais de 250 impugnações, levando para o Ministério Público, né? Acho que todas as lideranças receberam isso aí e fizeram essa impugnação e levaram para o Ministério Público. Só da Associação dos Pescadores, que o representante hoje não veio, foi feito 41 impugnação e repassaram para o Ministério Público. Essas 41 pessoas, nenhuma apareceu na lista, né? São filhos do Conde, são pescador, moram no Conde. Será que esse pessoal não vão ter direito também de receber esse dinheiro? Porque a promotoria disse que não foi corrigido esses nomes. Só que esses nomes foram para lá, foram corrigidos, com cópia de RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência. E por que não veio na lista de novo esses nomes? A promotoria não pediu que nós fizemos a correção da impugnação, né? Então eu digo aqui hoje, Vila do Conde, só o centro comunitário foi feito mais de 150 correção de impugnação. E o nome dessas pessoas não vieram também. Por que não vieram? Se foi feito tudo correto, né? Então eu deixo aqui o seguinte, o promotor Bruno falou que no Conde tem 1.578 pessoas para receber já o dinheiro do boi, no valor de R$ 3.290,09, não é isso, promotor Bruno? Só que eu fiz uma conta aqui, se fosse dividir 1.578 pessoas por 5.250.000, daria R$ 3.327 por pessoa. Isso ainda está correndo juros de dinheiro no banco ainda, vai ter uma renda ainda, né? Por que está faltando aqui R$ 58.237? Obrigado, pessoal, só isso aí. Bom,
Respondendo às perguntas que foram feitas, tá? O senhor Marcelino, na verdade, ele reclamou da questão da demora, que o dinheiro já está na conta. Eu entendo que a gente queria também pagar logo, mas a gente tem que ter uma segurança mínima. Eu acho que a explicação do IEB ficou bem clara, assim, as etapas e por que a gente precisa esperar esse tempinho a mais, assim. Mas eu entendo, claro, que todo mundo queira que seja logo, é compreensível. Depois veio o senhor Joaquim Santana, o senhor José dos Santos, que falaram sobre essa questão fizeram questionamento do motivo pelos quais os seus nomes ou nomes de pessoas das suas lideranças não estavam na lista, por que não pode reabrir o prazo. É muito difícil responder assim, sem saber a situação de cada caso. Por isso que a gente vai ter esse canal para esses atendimentos. Eu vou tentar explicar, eu vou retomar uma explicação que eu fiz no início para tentar deixar um pouco mais claro. Quando a gente decidiu assim que ia ter que definir uma lista de pessoas que iam ser indenizadas, a gente fez um estudo técnico para saber a área que foi impactada pelo acidente. Então, nosso primeiro ponto foi se ater a essa área. Depois, a gente tinha que descobrir quais eram as associações, as comunidades que estavam nessa área. E isso é uma construção coletiva. A gente fez uma série de reuniões e identificou as comunidades dentro dessa área. Pode ter havido algum erro, pode, isso a gente tem que resgatar, mas em princípio, a gente tentou se ater a essa área. Definida quais eram as comunidades dessa área, a gente pegou a lista de cada uma dessas comunidades, passou para o município checou nos seus cadastros, no seu banco de dados, e aqueles que o município falou que não eram de lá, a gente devolveu para a pessoa apresentar comprovante de residência. O fluxo foi esse. O que eu quero tentar é que, quando a gente consiga, na sexta-feira, atualizar o nosso site, fazer de alguma maneira que a pessoa consiga descobrir qual é essa situação. A minha comunidade nem sequer entrou no início do processo, ou ela entrou e o meu nome, o município disse que meu nome não era do município, e eu não apresentei impugnação, ou então eu apresentei, mas não foi considerado o meu comprovante, para a pessoa saber a sua situação. É um negócio complexo e que a gente está aprendendo também a fazer. A gente já tinha trabalhado em outros casos de indenização, mas de uma quantidade menor, que eram mais fáceis de fazer. Então, a gente está vendo a melhor forma de fazer essa informação chegar. A nossa objetivo é que todo mundo consiga entender a sua situação, tá? Eu acho que talvez nem todo mundo fique satisfeito, talvez a gente não consiga chegar nesse ponto, mas a gente vai tentar o máximo possível. Depois veio a dúvida da senhora Rosângela Rodrigues, que ela reclamou que foi levada em consideração a lista do CRAS, né, e não da prefeitura, e não da comunidade. Na verdade, a gente partiu sempre da lista da comunidade, tá? E fez esse fluxo que eu comentei ainda agora. O que aconteceu foi o seguinte, em alguns casos, tanto a Barcarena, mas principalmente a Abaetetuba, também tinham suas listas próprias. Então, tiveram nomes que não constaram em nenhuma lista de comunidade, mas se estava na lista da Secretaria Municipal, a gente inseriu na relação, mesmo que não tivesse lista de comunidade, tá? E, por fim, o senhor Dilson Cardoso também questionando essa questão de por que as impugnações não foram aceitas. Nesse material, tá, que a gente vai que está disponível, tem uma grade que a gente se baseou para julgar as impugnações. Só para fazer um resumo para vocês, a gente considerou como comprovante de residência qualquer documento que seja de até um ano antes ou um ano depois do acidente e que estivesse no nome da pessoa ou então de alguém com quem ela tenha parentesco comprovado. Então, as pessoas apresentaram, olha, o documento no nome da minha mãe ou do meu marido, e apresentou o documento. A gente analisou esses casos. Desses casos que a gente não aceita, que não foram aceitos, o que eu lembrando assim, o que eu posso dizer para vocês é que a grande maioria foi porque era só as declarações das associações que a gente realmente entendeu que não tinha como aceitar. Então, o motivo é esse, o critério que a gente usou foi esse. Sim, esqueci de anotar. E o senhor mencionou, e o senhor Dilson também no final fez uma outra pergunta que eu achei muito importante, que eu esqueci realmente de mencionar no início.
O que acontece? Numa reunião com lideranças lá no Ministério Público Estadual, ficou definido esse critério de divisão entre comunidades. Acho que vocês devem lembrar, né? 50% Conde, 30% Capim, Beja e Tupanema e 20% as restantes. O que acontece, gente? Se a gente fizesse essa conta, como o senhor Dilson fez, pegar o valor, 10 milhões e meio, ver qual é a metade dele, 50% dividir para o Conde, ver 30%, dividir para as outras três e 20% para as demais, ia dar errado. Por quê? Porque a faixa 2, que em tese está mais perto do que as demais, ela ia ficar com valor menor do que as outras, porque a quantidade de famílias era muito grande. Então, o que a gente concluiu? Que a gente conversou, foi até um gerente da Caixa que nos ajudou a entender essa questão. Ele falou que a forma correta da gente raciocinar para refletir o que de fato se deliberou naquela reunião foi se chegar em um coeficiente. Esse coeficiente esse coeficiente representa o peso de 50%, 30% e 20%. Então, vai estar no site também a explicação de como chegou a esse coeficiente. Por quê? Porque se a gente tivesse feito a conta de uma maneira diferente, as comunidades mais próximas iam receber um valor menor do que as mais distantes. Eu acho que isso sim seria mais grave. Isso daí iria inverter a lógica, né, que foi pensada para fazer o acordo. Mas a gente vai colocar a explicação disso também do coeficiente. Foi uma pergunta muito importante. É isso, Dalton, pode chamar mais sim. Então, continuando, chamamos agora Manuel, eu acho que é Santana Ferreira. Manuel Ferreira. Logo depois, Henrique Carvalho. Bom dia. Eu só quero colocar aqui, fazer umas perguntas aí para o doutor Bruno e doutor Laércio. Porque a gente já está nessa luta desde o começo, né? E a gente também está com esse problema. Que na minha comunidade, lá no Ministério Público em Belém, quando a gente fechamos acordo com a empresa, eu dei o relatório lá de 177 famílias, lá em Belém. E agora na minha comunidade apareceu só 70 nomes. E falando sobre a revisão de documentos, eu acho que não está tudo ok não, é um grande erro da equipe que revisou esse documento aí. Porque a bancada que está aqui não confia em nenhuma liderança que está aqui nesse auditório. Porque nós já mandamos para mais de 10 cadastros aqui, eles não confiaram no nosso cadastro. Então eu ponho aqui um desafio para essa bancada entrar na minha comunidade, eu puxo a lista, os cadastros que nós fizemos aqui, e vamos de casa em casa e ver se essas pessoas não moram lá. E por isso que eles foram chamar a Abaetetuba para fazer isso aí. Porque eles não confiam em nenhuma liderança aqui. E falando sobre a revisão, eles fizeram tão errado que pediram um cadastro que não podia ir o nome da mulher e do marido. E lá nessa lista que nós pegamos, tem 4 situações dessa, que foi o nome da mulher e do marido. Inclusive, o meu nome não foi, mas foi o nome de uma pessoa que já morreu, que nem existia, quando aconteceu o naufrágio aí. Que já veio para Abaetetuba. E como é que você... Eu desafio vocês, vamos lá desenterrar essa pessoa para vir receber esse dinheiro aí. E outra coisa que eu quero colocar para vocês, que quando eu for fazer esse cadastro aí do pagamento, é que não fique só aqui em Barcarena. Disponibilize umas pessoas aí para ir fazer até em Abaetetuba, da listagem do pessoal de lá. Meu muito obrigado. Henrique Carvalho e depois Paulo Feitosa. Bom dia a todos. Eu sou Henrique Nery Carvalho, representante aí dos comerciantes barraqueiros da praia de Vila do Conde.
quero agradecer o empenho de cada um de vocês, que juntamente com as lideranças, estamos aí ao longo desse tempo todo em busca de uma resolução para esse problema. Assim, a minha contestação é com relação a esse assunto que já foi dito por vários aqui, mas eu quero ressaltar também a questão das pessoas que ficaram fora das nossas listas. Quero falar por todos, tem muita gente aqui que está fora. Assim, a nossa lista, ela foi protocolada com 147 pessoas, sendo que 32 pessoas foi feita a impugnação, mas nós fizemos o reparo dessas impugnações e foram entregues dentro do prazo estabelecido e com todos os critérios que vocês nos deram. Sendo que ela foi entregue em relação em papel. Então, nós acreditamos que, porque nenhuma dessas 32 pessoas, ela consta na lista atual, na lista oficial. Então, nós entendemos que não foram feitas as avaliações dos nomes dessas nossas pessoas, né? Então, eu gostaria que fosse aberto o espaço para que fosse revista essa situação, né? Outra questão é que o IEB, dentro do acordo que foi estabelecido, o IEB ficou com a missão de, em 90 dias, contando do dia 22 de março, fazer a checagem na casa das pessoas. Isso não foi feito, então gerou toda essa questão aí, né, de ficar muita gente fora da relação. E também essa consulta aos agentes de saúde e também aos CRAs também foi falho, porque nem todas essas pessoas têm cadastro no CRAS ou têm cadastro nos postos de saúde. Eu sou exemplo disso. Nasci no Conde, cresci no Conde e deu problema com relação ao endereço que não foi encontrado pelo agente de saúde, né? Eu sou exemplo disso. O Jonas, que se manifestou aqui, também é um exemplo da pessoa que está fora da relação e que todo mundo sabe que não merece ficar de fora, assim como as demais. Então, eu peço a vocês que revejam toda essa situação das pessoas que estão fora da lista, né? Com relação à questão dos advogados, vários deles passaram pela nossa comunidade, mas eu acredito que, assim como eu, ninguém assinou nenhuma autorização para que eles agissem em nosso nome. Então, não é justo que agora seja cobrado os honorários de uma pessoa que não trabalharam para nós. Não é isso? Tudo está sendo encaminhado através do Ministério Público de vocês, através de vocês. Então, eu não concordo que seja descontado nem um centavo para honorários de advogado que não trabalhou para nós. Muito obrigado. Paulo Feitosa e depois Maria Raimunda Bahia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa aqui em nome do Dr. Bruno. Eu queria me referir, Dr. Bruno, a questão das pessoas que fizeram a impugnação e o nome não saiu na lista. Bem, eu estou nesse movimento social há bastante tempo, o Dr. Bruno me conhece isso há bastante tempo também, a gente conhece as pessoas dessas comunidades ribeirinhas principalmente. E sei que lá dentro das comunidades tem pessoas que verdadeiramente nasceram e se criaram lá e o nome deles não apareceu na lista, mesmo depois de ter sido feito o processo de impugnação. Então, nós queremos pedir ao Ministério Público, estadual e federal, que reveja essa situação, porque eu não acho que seja justo, nesse momento, essas pessoas que realmente são pescadores, pessoas que vivem às margens do rio, não terem acesso a esse pagamento. Não seria justo de forma alguma com essas pessoas. Então, a Prefeitura, ao fazer a identificação dessas pessoas através do SUS, da saúde e através da assistência social, ela falhou.
ela não conseguiu identificar as famílias. Pessoas que moram lá desde seu nascimento e que têm cartão do SUS e foi identificado como INC, como se ele não existisse. Isso não pode acontecer desta forma. Então, o erro veio de lá da prefeitura, dos órgãos públicos, não foi o erro do cidadão. Então, é necessário que seja revisto essa situação, tá? Os órgãos públicos municipais foi quem erraram, não foi a comunidade. Então, eu até sugeria, tá, que dentro desse prazo de 90 dias, o Ministério Público pudesse formar uma equipe aí de 2 ou 3 pessoas para visitar esse cidadão na casa deles, porque a gente sabe que eles moram lá. A gente sabe, certo? Para que essas pessoas não fiquem fora da lista. Então, visitem esses que foram impugnados e que não estão constando na lista, e a gente precisa que essas pessoas constem, porque a gente sabe que eles são cidadãos, são nascidos e criados naquela localidade. É esse o pedido que eu quero fazer. Muito obrigado. Maria Raimunda Bahia, e depois, fechando essa rodada, Ângela Vieira.